E aí vamos para a moral da história. Fuja desses erros que eu te passei. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Aprenda com os erros dos outros, que o seu caminho vai ser muito mais fácil. Hoje eu quero falar com você sobre 3 erros que eu cometi na minha empresa, especificamente no marketing dela, para você não cometer o mesmo erro na sua, tá? Esses foram erros que eu cometi durante muito tempo, e hoje aqui é fazer uma pequena retrospectiva, dos últimos 11 anos, eu tenho agência de marketing há 11 anos, eu pensei, cara, será que eu já cometi erros de marketing na minha própria empresa de gestão de marketing? E eu percebi que sim. E eu tenho certeza que esses erros, eles retiraram anos de crescimento que eu poderia ter com a minha empresa, com a minha marca, e eu tenho certeza que se você também ficar atento a eles e buscar não cometê-los, a tua empresa também ganha muito, tá bom? Então vamos lá, um pequeno contexto dos meus últimos 11 anos. Eu tenho agência de tráfego há 11 anos e eu tenho uma consultoria de vendas há 5 anos, tá? 4 anos e meio, na verdade. Há 4 anos e meio que eu tenho consultoria de vendas e há 11 anos que eu trabalho com tráfego pago. Nesse período, eu atendi clientes dos mais diversos segmentos diferentes. E um ponto que é muito importante, quando você trabalha com marketing e vendas, é muito comum que você receba muita indicação. Eu não sei se hoje, no seu negócio, se você recebe muita indicação. Esse foi o primeiro erro. Eu dependi, durante grande parte da minha vida empresarial, de indicações. O que ajuda, o que é bom, né, cara? Se você for parar para pensar, indicação é um cliente satisfeito com o seu trabalho que fala de você para uma outra pessoa. Isso é maravilhoso. Eu participei aqui no Rio de Janeiro durante 5 anos de um grupo de networking profissional focado em indicações de negócios. Cara, ganhei muito dinheiro lá. Só que qual que é o problema de você viver de indicação? Porque a indicação não é previsível. Você não consegue ter um fluxo previsível de indicação que sustente o crescimento do seu negócio. O que eu percebo muitas vezes a indicação, ela te ajuda a não passar fome, ela te ajuda a não quebrar a empresa. Então você é como se fosse assim, você começou hoje a sua empresa, tu faz ali os contatos, parará, e tu começa a ter um amigo ou outro que te indica para alguém que ele confie, né? E tudo mais. E aí, esse cliente que você fechou, ele depois do tempo te indica outro. Então, sei lá, após 1 ou 2 anos de empresa, tem uma tendência que você tenha uma rede ali de clientes que vão te indicar periodicamente. Só que qual que é o grande vilão e qual que é a grande armadilha que eu vejo nisso tudo? Porque você vender para indicação é muito fácil. Então você acostuma o teu processo de vendas, o teu time comercial, que muitas vezes é você mesmo, você se acostuma a só fazer venda fácil. O problema de você só fazer venda fácil é que quando você começa a pensar em estratégia de marketing digital, por exemplo, para de ter venda fácil, porque você vai se comunicar com pessoas que estão no Instagram, no Google e que não te conhecem. E eu vou te falar sem medo de errar. Você fechar uma venda de um cliente que não te conhece é totalmente diferente de você fechar uma venda de indicação. Então, se a tua empresa hoje depende 100% de indicação, pode ser que o seu time comercial, seja ele um time de vendas, uma equipe, ou você vendendo, não esteja treinado para o mundo real. E no mundo real, eu te falo sem medo, se tu quer crescer, tu tem que aprender a vender para cliente frio, para cliente que não te conhece, vender para desconhecidos. É aí que mora o dinheiro e é aí que mora a escala. Então, quando você depende 100% ou 80% de indicação, você fica refém só de fazer as vendas fáceis. Eu tive um mentor uma vez, que ele falou uma parada muito interessante, que a indicação é como se você tivesse uma árvore e tu só pegasse as frutas que estão aqui embaixo. Beleza, são as frutas mais fáceis que você tem que pegar. Eu não estou dizendo que você não tem que vender para indicação. Venda o máximo que você puder para indicação. Porém, existe uma armadilha nisso, que é o seguinte: se você se acostumar só a pegar essas frutas aqui, uma hora elas vão acabar. E aí você tem um grande risco de passar fome nesse período. Então aprenda e tenha uma escada para você botar uma escada nessa árvore e conseguir pegar frutas que estão mais acima. Essas frutas são pessoas que não te conhecem, tá? Logo, você tem um processo de vendas inteiro diferente
para essas pessoas. Eu posso até gravar um vídeo aqui um dia explicando sobre os passos para você vender para público frio, que é totalmente diferente de indicação. Mas o primeiro erro eu por muito tempo fiquei refém de indicação. E eu cresci, só que eu cresci muito devagar. E hoje em dia eu vejo que se eu tivesse tido um processo mais eficiente, uma equipe, por aí vai, eu teria acelerado muito mais a minha empresa. Teria sido muito mais fácil crescer, beleza? E aí, bora pro meu segundo erro que eu cometi até 2020, mais ou menos. 19 para 20. Eu comecei a empreender em 2014, tá? Até 2019, só eu e o meu sócio que a gente vendia. A gente não tinha equipe de vendas. Então eu tive um sócio, que é o Thiago, que é meu irmão. Durante, sei lá, quase 5 anos de empresa, somente eu ou ele vendia. E o problema disso é o seguinte, a hora do sócio, ela tende a ser uma hora muito cara. E quando você pensa em um processo de vendas eficiente, no mínimo eu tenho que ter um SDR e um closer, né? Alguém que vai agendar reuniões, né? Filtrar orçamentos e uma outra pessoa que vai atender o cliente final. Então, durante 4 ou 5 anos, somente eu e Thiago que fazíamos as vendas. E aí, cara, o problema disso é que você cria uma cultura, de novo, de fazer a venda fácil. Por quê? É muito mais fácil você fechar uma venda com o dono da empresa. Então, por exemplo, dentro da minha agência de tráfego pago, se você fala comigo, você vai ter possivelmente o mais sênior da equipe conversando contigo. Então fica muito mais fácil você fechar a venda. Então você começa a ter uma taxa de conversão de 30%, 40%, 50%, enquanto um time comum tem 15%, 20%. 25% no melhor cenário, tá? Então, quando você não tem uma equipe comercial, você começa a comparar a tua taxa de conversão, que é muito alta, com a de um time comercial que converte muito menos, e você acha que o time é ineficiente. Só que aí que tá, você, o outro sócio, é uma ou duas pessoas. Quando você pensa numa equipe de 10, 15, 20 pessoas, eu te garanto que essa equipe, mesmo convertendo menos percentualmente, ela vai vender muito mais do que você e o teu sócio vendem, tá? Porque você vai ter uma equipe multidisciplinar, você vai ter, por exemplo, SDR, que vai agendar reunião, você vai ter closer, que vai fechar a reunião, você vai ter, por exemplo, Sales Ops, que é um profissional que estrutura a parte comercial, tecnológica ali, para tua equipe. Você vai ter um social seller, que é alguém que faz prospecção ativa no Instagram. Enfim, você tem pessoas diferentes que compõem um time muito mais forte do que somente você sozinho. Então, cara, tenha equipe de vendas. Comece a montar hoje uma equipe de vendas, se você puder, tá? E aí a primeira peça que eu te indicaria contratar, e que foi a primeira peça que eu contratei, é exatamente uma SDR, que é um profissional focado em agendamento de reuniões. Então é como se fosse assim, eu tenho aqui o meu WhatsApp. Todo mundo que vai falar comigo, o meu time atende inicialmente, tá? Filtra ali o cliente para ver se está dentro do modelo de cliente que a gente gosta de atender. Estando dentro desse modelo, agenda para mim reunião, tá? Então um SDR vai poupar muito o seu tempo e o seu emocional. Principalmente quando você for fazer campanhas, por exemplo, de tráfego pago. Porque quando você vai anunciar, é muito comum que no começo das campanhas você tenha leads desqualificados. Mais lead desqualificado do que lead qualificado de fato. Por que isso? Porque o pixel do Meta, né, do Facebook, do Instagram ou do Google, não conhece bem o seu cliente ainda. Então ele te manda todo mundo que ele acredita que tem perfil para você vender. Quando você começa a ter campanhas otimizadas, a própria inteligência do Instagram, do Google, começa a entender o cliente que mais compra de você e a direcionar melhor o anúncio. Se você é especialista, se você é empresário, está atendendo o WhatsApp, você começa a ver muita lead ruim, você desanima. Agora, se é um funcionário, é mais fácil de você controlar a tua emoção, sacou? Então, cara, tenha uma equipe de vendas. Isso vai ajudar demais o crescimento da tua empresa, o crescimento do teu negócio, tá? De verdade. E o terceiro erro, esse eu não vou mentir para você. Eu protelei durante mais de 10 anos para fazer. Eu empreendo há 11 anos, eu levei mais de 10 anos para fazer isso. Então eu comecei a corrigir esse erro tem menos de um ano, que é a criação de conteúdo.
Mas não a criação de conteúdo comum, é ligar a câmera e falar para você um roteiro. Não, eu comecei a documentar conteúdo. O que é isso? Tanto aqui no YouTube ou no Spotify, quanto no Instagram, todo conteúdo meu que você vê é um conteúdo documentado. Ou seja, eu fico atento no dia a dia, coisas que acontecem, tá? Conversas com clientes meus em consultoria, coisas que acontecem na minha empresa, enfim, eu fico atento e tudo o que eu posso documentar, eu escrevo. Eu pego, por exemplo, dúvida de um cliente meu e jogo no Trello e crio um mini roteiro ali muito rápido, contando uma história sobre esse problema que o meu cliente passou e orientando. Então, essa gravação de conteúdo aqui, eu não tenho um roteiro durão. Eu tenho aqui, sei lá, 4 ou 5 tópicos aqui na tela do lado, beleza? Que eu bato o olho aqui, uma linha. E essa uma linha vira 2, 3 minutos de fala. Por quê? Porque eu tô só documentando o que eu tô vivendo, entendeu? Uma outra forma de fazer isso é o seguinte, eu faço muita consultoria de vendas. Então, por exemplo, eu passo às vezes 2, 3 horas em reunião com clientes meus, falando sobre o processo de vendas dele. Eu ligo a câmera. E aí, essas 2 ou 3 horas de reunião vira 20, 30, 40 cortes pro meu Instagram, por exemplo. Entende? Então, hoje a minha criação de conteúdo, ela é muito intensa. Eu crio muito conteúdo e eu crio muito conteúdo de forma leve. Fazendo o quê? Documentando. Seja gravando reuniões de vendas ou reuniões de consultoria ou mentorias. Eu gravo isso com uma câmera ou com o meu celular. Depois eu passo para a minha equipe de corte, né? Marcar os cortes e cortar. E o meu trabalho é aprovar esses cortes, esses conteúdos. E vídeos como esse aqui para o YouTube, o que eu faço? Eu pego um pequeno roteiro de 4 ou 5 tópicos, que são literalmente linhas que eu escrevo só para dar um norte, de fatos que eu vivenciei naquele dia. Eu escrevo isso aqui minimamente e eu ligo a câmera e te dou o meu ponto de vista sobre esses tópicos. Por exemplo, esse vídeo de hoje veio de um papo com um cliente meu, quem estava rindo, contando um monte de besteira que a gente já fez na empresa. Eu falei, cara, eu vou criar um vídeo então mapeando os 3 principais erros que eu cometi, que eu vou fazer aqui um pequeno resumo, que é, primeiro, depender 100% de indicação, de fazer aquela venda fácil que já veio meio que fechado. Isso é um erro terrível e que eu vou te falar, muita empresa, principalmente de serviço, depende 100% de indicação. Se é o teu caso, cara, busca hoje mesmo mudar isso, tá? Segundo, não ter uma equipe de vendas. Eu, por muito tempo, ou eu vendia, ou o Thiago que vendia. O dia que eu botei outras pessoas para vender, caiu a minha taxa de conversão, mas pelo volume eles conseguiam fazer mais do que eu e o Thiago juntos. Tá? E o terceiro, documentar conteúdo como esse. Contar histórias. É ser um observador. Hoje eu sou um observador de coisas que acontecem ao meu redor. Pego isso e te dou meu ponto de vista. Isso daqui não tem base científica, é somente a minha opinião, é o que eu acredito e é o que eu vejo com os meus clientes ou o que eu vejo aqui na minha empresa. Tá bom? Então, espero que tenha feito sentido. E aí vamos para a moral da história. Fuja desses erros que eu te passei. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Aprenda com os erros dos outros, que o seu caminho vai ser muito mais fácil. Beleza? Se você gostou desse vídeo, o que você vai ter que fazer, papai? Muito fácil. Você vai se inscrever aqui no canal primeiro, para ajudar a gente a continuar crescendo. Você vai dar um likezinho nesse vídeo e encaminhar para algum empresário amigo seu que você acredite que também pode cometer esses erros, que é para ver se ele também aprende com os meus erros para não vivenciar isso na empresa dele. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e nos vemos amanhã no próximo vídeo.